Ontem a gente teve uma pauta aqui, a gente recebeu o Carioca, né? E aí a gente falou alguma coisa, o PG fez uma pergunta sobre livro e o filho dele, é uma coisa polêmica assim, e a gente continuou o papo aqui. E aí o PG não tem filhos, né? E eu e a Kelly temos filhos, né? A Kelly tem um menino, eu tenho 2 meninos. E a gente tava falando pro PG, aí a gente começou a conversar, avançar, e eu falei pro PG que tinha uma coisa que vocês tratam muito bem na peça, que são os grupos de WhatsApp da escola, de mães ou pais. Meu pai amado. Que é um grupo que não é montado conforme o time que a gente torce, quem a gente vota, a família, que a família não tem controle, né? não Exatamente. mistura, Você não escolheu. Não, ninguém escolheu, todo mundo tá lá. Né? E por um assunto chatérrimo que é sobre as coisas do filho. Não, se fosse só isso, porque daqui a pouquinho pode entrar lá o tarifaço do Trump. Do nada tu toma um tarifaço do Trump nos Mas não peitos. tem né? regra? Eu também não mas tenho ninguém filho. respeita. Tem regra? Aí que tá, eu que nem queria que de você falasse condomínio. sobre isso. Queria que você falasse sobre que condomínio nem também é forçado. Que Júlia né? tem uma história ótima também com o negócio do condomínio, Menina, né? tuas fontes Estudei, são né? boas, né? Olha aí. Mas tu ia fazer Não, eu queria que você falasse, porque eu e a Kelly não vamos se queimar. Vocês que se queimem aqui, então. Não, na verdade, o que a gente tem ali, né, falando da peça, vocês falam assim, que é a questão do filho, que tem muito pai competitivo hoje, né? Então não é? Mas tem uma coisa que a gente nem percebe, né? Eu lembro até uma vez, tem uma história do meu cunhado, que foi o seguinte, ele chegou, ele trabalha com um hotel de cachorro. E ele tem os clientes e tal, e teve um dos clientes que ele teve um filhinho lá. E aí chegou e falou, nossa, você não acredita, sei lá, a Mariazinha, ela já tá... tomando chimarrão, vamos lá. Já. Aí meu cunhado tem uma coisa dentro dele que ele vira e fala assim, a minha já toma desde que 5 meses. 5 meses ela já tomava. Começou a competição. E é uma bobagem. Eu falo, meu Deus, deixa o homem curtir a filhazinha dele tomando. Tem gente que é Não, é assim, né? isso. Que tudo que tu diz, não, mas tu não sabe eu. Mas de filho tem muito. O meu caminhou com 3 meses. O meu já anda, mas o meu já fala, já anda, faz estrelinha e anda de bicicleta. Isso é maravilhoso. Os pais se projetam muito nos filhos, né? E é engraçado que eu não tenho filho, mas é engraçado que às vezes eu vejo uns amigos assim, falando do filho, falando, ele é um gênio, ele escreveu o nome dele. Eu falo, básico, feliz com isso. Bastante feliz com isso. E a gente tem um sketch que a gente fala muito sobre pais que estão com esse bebê e eles têm essa aflição do, mas gente, mas não nasceu um dente, mas você viu o filho da Márcia? O filho da Márcia já tem dente. Mas nós não Eu tá sou essa falando. pessoa. Mas o médico falou que tá Eu sou saudável. essa pessoa. Não, mas ó, você já viu? É isso. O meu filho, o outro tá batendo palma. O meu não bateu palma ainda. Eu falei, daí uma vez eu falei, juro por Deus, eu falei pro meu marido assim. Ai, que horror, desculpa, gente. É que foi também, tipo, a criança tava super. Meu filho era um nenê de colo. E a outra criança já tava aqui, ó, batendo palma e tal. Falei, Gabardo, e aquela doença? Remédio de 12 milhões de reais. O meu filho começou a me dar. Calma, Kelly. Qual é a doença? Que é aquela que a criança não tem os movimentos, né? Que é muito séria, que fazem a campanha e tal. Mas eu achei interessante você saber o valor do remédio. Eu fiquei nervosa. A gente ajuda muito grande. as A gente crianças. ajuda muito, AME. AME. E eu falei pra ele, ele falou, Kelly, quem sabe a gente leva no médico. Não, levar a Kelly no médico, né, no caso. E foi o que ele falou. Ih, é mais Foi fácil. exatamente o que ele... É mais barato. Mas Kelly, isso é muito real. Esses dias uma reunião eu na fui. escola, começou lá, reunião de semestre, assim, foi tudo legal, essa turma é muito legal, blá blá blá. E aí daqui a pouco do nada sai assim, vou inventar o nome. Não, porque o Kasparov, vou pegar um nome que é impossível, né? Que o Kasparov já tá lendo. Hã? Quantos anos? 5. Não, mas Kasparov é o nome dele? Não, inventei. inventou. Pra não falar o nome da criança. Perdão, senão eu Não, falei, porque mas no já meio tem da conversa... Não, mas até 75 porque o Kasparov já lê, né? E aí eu olhei pra minha mulher assim... Santiago, não é? E aí eu comecei a ver que os outros pais começaram a falar a mesma coisa. Tipo assim, não, só um pouquinho só, o Kasparov lê então. Então quer dizer que nossos filhos são retardados. É o grupo de pais Em fazendo... silêncio eu comecei a ver que todo mundo começou a se olhar. Não, mas o meu não lê ainda, né? Tipo, porque É, o mas é maldito isso aí. Kasparov já tá E lendo. era- O Às grupo de vezes é pais fizeram um mentira. outro grupo de WhatsApp sem o pai do Kasparov pra falar, Exatamente. galera, Mas, quem às que tá lendo aí? vezes, mas às vezes o pai do Kasparov tá mentindo. Também tá. tem esse. Não, porque a professora confirmou. Confirmou? Ah. Ih, A aí professora confirmou. é Aí problema. Aí fomos pra casa, já botamos ele. Eu comecei lá, B com A, B com E, B, já tá. É isso. A alfabetização já começou na noite. comparação, já diria a escritora Rafaela Carvalho, a comparação é o ladrão da felicidade. Que você tá felizão com o seu Nossa. filho lá, fazendo tudo que faz. exato. Só que aí o Kasparov lê. Aí tu pensa, pô, o que eu fiz? O seu filho já não é tão incrível. E aí você já começa a ficar, meu Deus, eu não estimulei o suficiente. Isso é um horror. Eu não estimulei meu filho. A sketch é sobre isso. É um casal falando que, amor, nosso filho é burro.
Aí eu falei assim, mas não é burro, ele tá no tempo dele. O médico mas o tempo falou que dele ele é tá infinito. saudável. Ele é saudável, não sei o quê. Cara, mas o filho da Cíntia já fala mamãe. É exatamente isso. Mas é engraçado, né? Por isso você fica com vontade de socar enquetes. De ter filho, não. Socar. De colocar enquetes, volta, porque assim, o mundo tá cheio de coisas. Vocês colocam assim. Não, pra começar, quando o Fábio apareceu com os sketches pra gente ler, ele veio com, sei lá, 20. E desses 20, ele selecionou, sei lá, 15 pra gente ler. Aí desses 15, ele baixou pra 10. E aí depois tinha que cortar mais uma. A gente sofria cada corte que ele dava. Mas deixa essa. Tinha uma da psicóloga, do mentiroso. Tinha umas que a gente adorava. Dá pra fazer agora que são elas 2, 3, 4. Não, dessas 10, por exemplo, que ele apareceu, que era o que ia ser a peça, ele já tirou 7, colocou mais 6 novas. E a gente substituiu, estreou com os sketches, com 9 sketches, ele substituiu um que era ótimo por outro ótimo também. O Fábio é um arsenal. Esse é gênio, Ele é excelente. Gênio. Vocês abordam, eu ia perguntar porque eu lembrei, já digo o que eu lembrei, mas se vocês abordam relações afetivas modernas, assim. Eu lembrei porque a Júlia, eu olho pra Júlia, eu tenho vontade de rir, porque eu me lembro de uma sketch do Porta dos Fundos, ela e o Porchat, em que o Porchat tá muito emocionado que pode entrar uma guriazinha junto É o Rita. Isso, cara, é divertidíssimo. Pra homenagem? Isso, pra homenagem. Eu acho que o nome do sketch é homenagem, né, Júlia? Cara, é muito engraçado, porque a Júlia tem essa... é uma coisa meio ingênua, assim, divertidíssima, ao mesmo tempo tá no controle de tudo o tempo todo. Eu adoro esse Vocês sketch. abordam esse tipo de questão, assim, também? Nessa peça, a gente não tem sobre homenagem, mas sobre relações afetivas. tem relações. Tem, né, do casal do sexo. Quando o casal entra naquela situação do casamento que já não tem uma vida ativa sexual tão potente, começa a ouvir o vizinho. Nossa, mas na loucura. Cara, e o casal muito começa a ficar bom. meio desconfortável. Fala, poxa, tá animado lá, né? Com inveja. Então, e aí? Sim, total. E é isso, A gente tem que mostrar pra não eles é só na que a infância gente que a gente é transa. competitivo. A comparação é A gente é competitivo até o final da vida. Aí tem o casal do lado transando e fala, Ih, vamos ter que transar. Aí fala, transar agora não, né? Mas vamos fingir que a gente tá transando. Porque é mais importante eles Só pro casal saberem ouvir. Só pra ganhar. que a gente só pra transa ganhar. do que a gente transar. É mais importante os vizinhos saberem. Não, e o casal do lado sou eu na coxinha gemendo. não! Eu fico gemendo. Eu fico sentadinha lá na coxinha. Não, e é maravilhoso, porque ela tá sentada na coxinha e a gente tá em cena e eu fico olhando assim, como se fosse uma janela. E eu vejo Maria Clara assim, ó. Sentada sentada blasé, bebendo negócio. Tem dias que ela tá com mais vontade? Tem. Não, Tem mas dias que ela tá doida. Eu não posso relaxar nessa cena porque eu tenho que dar na hora certa o texto, senão acaba com a cena delas. Então seria uma cena que eu tinha pra descansar na coxinha, tô eu lá gemendo. O gemido tem que ser no momento. timing. Sim, tem o timing Porque certo. tem que, Tem né? mesmo, E tem mesmo. Mas às vezes ela surpreende, viu? Às vezes ela surpreende. E Às vezes ela ela dá fala um e algumas fala, coisas? ih, ó. Falo Olha, mas é melhor não falar agora. Não Tá dá pra muito repetir cedo. aqui. Aí vai ter que ver na pele. Mas é um casal que tá muito feliz se relacionando, o vizinho, né? Eles estão bastante satisfeitos. Eu faço com o a que tá mulher, acontecendo. basicamente, e algumas intervenções do homem. Veja. É uma loucura. Augusto, bota aquela pergunta clássica do Lauro Quadros, por favor, aqui com a caixa de som mais alta aqui para as gurias ouvir. Nós pegamos o lugar aqui, né? Porque um dos maiores radialistas da história do Rio Grande do Sul, Lauro Quadros, deve estar nos escutando, falou assim, cara, tá bom pra mim. 30 anos de programa, beleza, vou curtir a vida, né? E ele tinha uma pergunta pros convidados e convidadas sempre, que era essa aqui, ó. E a vida sexual, como é que está? Porque o Lauro Isso conseguia entender os convidados só com a vida sexual, Isso né? é maravilhoso. Olha, pergunta se ele E tá ele com perguntava tempo assim pra pra ouvir. um advogado trabalhista. Vinha ministro, ele perguntava. E a vida sexual? E ele tinha uma coisa que ele falava que era a dele, que era que nem Coca-Cola. Primeiro era normal, depois virou light, por último zero. Que ele contava sempre. Então a pergunta está posta, pessoal. Filha! Maravilhoso, Olha, gente. que eu não sei quem começa. Uma outra coisa que... Bom, Elas pode vão responder, isso, elas vão por favor. responder. Tipo Coca-Cola? Não. Gente, Qual eu Coca-Cola? só vou começar com uma bomba. Eu tô na menopausa. Tcharam! É isso, é um turbilhão de hormônios que vão embora, eles não avisam. Eles um dia, você acorda, eles, cadê? Eles já não estão mais lá.
E aí isso é muito injusto da natureza, né? Então agora eu tô fazendo reposição hormonal e digamos que a minha Coca-Cola Light tá light com... Tá light. Não tá zero, não tá zero. Mas tá gelado. Ela não ficou normal, não. Tem muito gás Vou aí. botar um limãozinho Não ali. vou dizer que ela tá normal, mas tá se encaminhando. Ó, bem. Tá boa. Tá boa. Pri. Bota um adoçante. Eu tô no início do namoro. não, então tá. vai E fazer, nisso sei lá. tem 3 anos. Eu tô na Coca-Cola indo com gelo, limão. Uia! Eu não gosto de falar muito não, sabia? Você falou que é propaganda. Inveja. É Eu um gosto de problema. propaganda. É um horror minha vida sexual, sabe? Eu tô fala mal. sofrendo. Ele ronca, um Ele horror. é péssimo. Ele não gosta. Ele não... Eu Se não gosto... sou eu, não rola. Eu tenho que passar uma barra. É muito difícil. O Fábio fica chateadíssimo quando as pessoas falam comigo, né? Porque o Fábio não... Muita gente pergunta, o Fábio não é gay, o Fábio não sei o que. Eu falo, Fábio é. A Priscila é namorada do Fábio Porchat. Sou namorada do Fábio Desculpa, Porchat. eu tinha visto já, me tinha me fugido agora que tu lembrou. Mas isso Ou seja, isso é um então a gente detalhe. acabou perguntando da vida do Fábio Porchat. E depois vai ver a Acabou de descobrir manchete que ele é péssimo. no Léo Dias. Que ele é Fábio Porchat péssimo. é péssimo na cama. Léo Exato. Dias. É essa notícia que eu Exatamente. quero que saia. É isso aí que ela E tá acontece contando. aqui, porque a Nívia Maria entregou que o Daniel tava namorando a Vitória Estrada. Entregou aqui. uma piada. Ela falou assim, ó... E aí foi pois o é. maior sucesso nosso programa, que a gente foi parar em todos aqueles Todos, programas da Léo tarde, sabe? Dias. Que tem as tarjas embaixo, assim. Aquelas fica- Sônia banca Abrão, digital. caramba, Isso. tudo. Porque ela Meu, falou assim, eu vou contar, porque ela é gaúcha, né? E a Vitória, que né, é super atriz, Aham. então ela tinha namorado uma menina antes. Ah. Então nós no estúdio ficamos assim, ó. Será? Olha, bom, bem, bom. E ficamos quietos, assim, continuamos a entrevista. Depois foi Léo Dias e Olha. Sônia Abrão e tal. Então cuidado com a sua resposta. E a da Júlia é mais complicada. Não! Não, Complicada! Fala, Priscila, por que é complicada? porque tudo bem, ela, quando vê o namorado dela, ela transa 24 horas. Meu Deus do céu, gente! Bom saber. Porque vocês moram Não, longe. discordo de Priscila, ela não está correta. O lance é o seguinte, eu tenho meu namorado mora na Holanda. Então, eu Países vario Baixos. entre a Coca normal a zero. É isso. É isso que eu tava Mas isso é... Amor, isso é maravilhoso. Precisa atravessar o Atlântico. Eu para acho que transar. isso é a Aí é solução. normal. Isso aí é a solução Como dos é que é no problemas de avião todo- a viagem? A expectativa Não, mas no eu avião. vou sozinha no avião. Você mas acha que eu vou transando no avião? Sozinha no avião, é isso Não, aí que eu como tô é que é a perguntando. Como é que é a expectativa? expectativa? Não, mas então, eu queria falar o seguinte. É uma delícia, porque quando você tá no relacionamento, eu já tô há um tempo com ele. Quando você tá no relacionamento, chega uma hora que o sexo vira aquele lugar comum, né? Então tem aquele dia que você fala, aí tem o clássico, dor de cabeça, não sei o que, amanhã a gente não... Isso aí não vira uma resolvido, questão. claro. Você tá sempre querendo, porque o que dá o tempero é a falta, né? Então quando você tá na falta, desejo você só quer existe pela muito. falta, claro. Então, assim, a gente mantém o fôlego de início de namoro ali por muito tempo. Mas Então vocês estão há tempo maravilhoso, juntos, estamos um Júlia? tempo. Quanto? A gente tá com 3 anos. E ele é brasileiro? Não, ele é holandês. Ele é holandês mesmo. E aí é uma delícia, Mas ele gente. tem uma alma Claro. de brasileiro, viu? Ele é muito simpático, ele é muito divertido, ele é engaja muito- fácil. Ele vai é mais pro muito Rio pra ou tudo mais fora. a Amsterdã? Na verdade, a gente costuma se encontrar a cada 2, 3 meses. Então também nem é que fica tanto tempo, assim. Mas ele vem, eu vou, ele vem, eu vou. Depende do momento do trabalho, né? E tem um outro ponto que eu queria perguntar pra vocês, que é sobre personagens antigos, se alguns perseguem vocês, se vocês gostam, porque é impossível não lembrar, Maria Clara, do... Vem cá, eu te conheço? Quando a gente Graças fala a contigo. Deus, né? Eu acho que todo mundo lembra. Todo mundo, E todo esses mundo. personagens, assim, que já fizeram sucesso, eles retornam? Vocês continuam, de alguma forma, dando vida a ele? Ou é legal enterrar em determinado momento eu pra... tenho essa filosofia, assim. As coisas duram o tempo que tem que durar. Eu acho que quem fica arrastando um personagem, tentando emplacar e reviver isso, eu acho bobagem. Não é uma coisa que eu acredito. Senão você fica meio samba de uma nota só, sabe? Tem alguns humoristas, até mais antigos, que eles se se consagraram fazem. com um personagem e ficam, né? Pois é. Mas isso hoje não se vê mais Isso tanto. é bacana também, quando a pessoa tem um personagem que roda, faz turnê de teatro pelo Brasil e tudo. Mas é tão bacana você se reinventar, fazer outras coisas e abrir o leque a multiplicidade é sempre mais interessante, né? Gurias, alguma coisa não entrou com medo do que poderia ocasionar com o humor de vocês?
Tipo, cancelamento. Acho que não, sabia? Deixa eu... Uma coisa Eu que a acho gente que boa tirou, pergunta, será? acho que Não, o não. que a gente fez, na verdade... tem alguns sketches do Fábio que são de 20 anos atrás, né? Porque que acontece? Ele já montou essa peça, ele escreveu há 20 anos atrás e ele montou com o Paulo Gustavo numa peça chamada Infraturas. E aí, alguns desses sketches a gente trouxe pra nossa peça, né? Porque ele como é uma máquina, ele escreveu novos, então acabou tendo sketches novos. Quando eles eram bem novinhos, né? E você tava nessa história também. Exatamente. Lá, isso 20 quanto anos. tempo, gente? 20 anos. Faz uns 20 anos. 20 anos. O Fábio Eles- tinha, que 20 anos. por aí. 22, né? 22. não, O mundo era esse. Vocês eram mais corajosos, entre aspas. Mais Não, impetuosos. acho que a referência... Ah, sim. Mas eu acho que a referência de algumas coisas mudaram. E acho que foi essa adaptação, por exemplo, que a gente fez. Tem uma cena que a gente faz que é, por exemplo, do autógrafo. E aí a gente mudou um pouco. Pra selfie. Pra selfie, mas ao mesmo tempo a gente mudou um pouco, né? Também. Mas tem esse lado tecnológico e tem o lado dos costumes, né? As coisas mudaram muito, então medo é uma palavra que o Fábio não conhece, né? Então ele foi apostando na força mesmo, no porradão assim que é o sketch, e a gente amacia, a gente torna, mas nunca Exato. tivemos problema. Mais uma adaptação da geração mesmo Claro. do que uma adaptação por... Eu acho que o Fábio também não teria, além dele não ter esse medo, ele não tem muito nenhuma piada mais polêmica, eu acho, que envolvesse ter que alterar, porque senão ia ter um cancelamento. Acho que É que, Acho que a gente não esses dias eu teria tava isso. vendo uma sketch antiga que caiu pra mim do Porto dos Fundos, que é com o Fábio, que tem uma menina toda feliz na reunião, assim. E aí ele começa a falar assim, que a vida não é isso aí. Não é... Aí ele começa a fazer metáforas, lembra? De coisas sexuais, assim, em cima do membro masculino, assim. Sim. Sempre firme e forte, assim, sabe? A vida não é essa coisa aí, não sei o que tu todo dia tu bate na cara, não sei o que. Sabe? A vida é uma coisa mole, não sei o que, ajuda. Ele começa a brincar, assim, é maravilhosa. E eu fiquei pensando, será? Aí eu fui pegar comentários. Pode fazer isso aí. Os comentários mais recentes, é muito palavrão, não sei o quê. mas na Não internet precisa sempre tem disso. chato. E os mais antigos, de anos atrás, assim, tipo assim, sabe? mas a gente... Mas a internet, agora todo mundo usa, né? E aí Mas tem muita gente que vai lá só pra... Eu ainda acho que o criticar. Porta vai nessa tecla e não tá com medo de continuar nessa tecla, não. Que isso é uma característica muito peculiar do Porta, de ir no... Falar mesmo. De ir na... Mas você sabe que, eu fiz o Porta. E eu tava bem nessa época bem aí. nessa época aí. E lá na origem, a gente, quando começou, a gente pensava, meu Deus do céu, o que as pessoas... Eu lembro muito desse sentimento. Meu Deus do céu, o que as pessoas vão achar? Eu fiz o Sobre a Mesa, né? Sobre a Mesa é um que ela senta e ela começa a falar o que eu quero, Mário Alberto, eu tava esperando eu quero o aquilo, momento eu quero pra falar disso. Ainda bem que veio de Mas você. explica um pouquinho, eu não lembro bem o que eu quero. O que eu Não. quero. Eu não lembro bem Tu desse, já viu, jura? já viu? Eu acho que esse é o Você mais... sabe. Eu acho que esse é a sketch mais assistida. Eu devo ter visto, certamente. Porque ela causou um grande O que eu lance. quero é... O que eu acho Aí que o ela vai horário falando não... sobre Mas ela vai falando... vontades sexuais, né? É um casal de meia idade. De um jeito. O cara chega e ela... É o Tabet. É o Tabet. Aí o cara chega e fala... o que tem de sobremesa? Ela fala, tem tangerina. Aí ele fala, eu trabalho que nem um condenado, não sei o quê, e tudo que eu quero, quando eu chego em casa, é ter uma droga de uma sobremesa, um pudim, Uma sei lá o quê. ambrosia. É isso que que eu ambrosia é quero, nossa. Odete. E você, o que você quer? Aí ela fala, o que eu quero? Eu quero... Aí eu não posso começar, né? Júlia é muito Eu bom. quero... Aí ela Troca as começa... palavras, vamos lá, desafio, 10h41. Olha, o engraçado é que essa sketch não tem palavrão, mas ela vai descrevendo as Vai, coisas que ela vai, quer. vai. Ela fala que ela quer ter Verdade. relações sexuais com o porteiro, que ela quer ter relações sexuais com... Ela quer que o Michael Phelps, que é o nadador, enfie o braço. É maravilhoso. Maravilhoso. O que eu quero é... E Vai, eu só lembro, pega. eu lembro que naquela época, quando eu gravei essa sketch, foi na minha casa, 8 meses antes do Porta ir pro ar. A gente tava começando a levantar o Porta. E eu gravei aquilo, eu falei, cara, o pessoal é doido, né? Mas vamos fazer. Aí fui fazendo ali, ó, com os amigos. De repente lançou isso, eu falei, meu Deus... E era tudo em close. Isso. O que deixa a coisa muito mais intensa. E eu lembro das pessoas, assim... Primeiro,
antes de começar a onda que foi, as pessoas amaram. Teve um segundo que eu falei, acabou Porta. Acabou Porta, ninguém vai entender, as pessoas vão ficar barbarizadas, só que causou um outro efeito. E aí, isso foi assim... eu acho que o primeiro vídeo que o Porta tem muito essa linguagem, né? De falar umas coisas sexuais fortes. E de ir com o pé na porta, né? De ir com o pé na porta. Então, assim, eu acho que essa resistência do que você está perguntando, dessa linguagem, sempre teve. Sempre vai ter gente que vai ter um ouvido mais sensível. Porque, você vê, naturalmente, eu também já tô aqui na rádio escolhendo as palavras para poder falar. Então, isso foi uma escolha artística também de alguns sketches do Porta. E para causar esse impacto. Júlia, tu foi tão... A sketch tão verdadeira que eu olho para ti e fico pensando... que tu quer tudo aquilo mesmo. Isso é uma boa atriz. E agora eu descobri que é cada 2, 3 meses, então... Mas você vê, né? Precisa descansar. Você faz tudo isso, precisa descansar. Mas um ponto interessante que eu acho que o Potter tocou também é o quanto vocês percebem que o humor, ou a linguagem para fazer humor tá mudando. Isso é muito evidente. Precisa botar o pé mais no freio, ou pelo contrário, dá para soltar mais. A gente conversou ontem com o Carioca sobre isso também, né? Olha, eu acho o seguinte, o humor, ele dialoga muito com os costumes e com o tempo político, né? Assim, a gente vive tempos de polarização, então a gente tem uma escuta, uma fala pública que causa mais tensão, então eu acho que naturalmente não é só o humor que passa por isso. Se você for pegar as novelas, vocês aqui eu acho que todo mundo está passando por isso. Certamente. É a questão dos nossos tempos e como é que a gente está se arranjando, enfim. Então, naturalmente, o humor também passa por isso. Agora... eu acho que bom senso, né? Você indo aos pouquinhos e sentindo a reação da plateia. Mas é curioso porque o Porta, numa entrevista que o Gregório, eu não sei se não foi aqui, porque o Gregório falou com a gente que o Porta, ele nasce justamente não para frear, para ser ousado, porque na TV Globo, e aqui temos lugar de fala, a TV aberta, ela impõe algumas, né, como a gente tá aqui, a gente não pode falar a palavra que Júlia disse, né, pro Mário Alberto. E eu acho que eles apresentaram o projeto lá e a Globo não quis. E a Globo não quis, pelo que eu entendi, do que o Gregório falou, eles queriam com bordão e tal. Mas sabe o que acontece? E aí eles falam, não, nós vamos fazer, e tanto que é Porta dos Fundos, porque eles são o... Mas isso, tem que pensar que foi 13 anos atrás. Isso! Era outro mundo. Com certeza. O Instagram não tinha potência do Instagram. Certeza. O YouTube, eu brinco que a gente chegou asfaltando o YouTube. Isso! Porque Muita não gente conheceu o YouTube por causa do Porta dos Fundos. Mas porque a gente trouxe um profissionalismo que não era ainda a linguagem. Exatamente. Então tem que pensar que era outro mundo. Mas se era outro mundo, o mundo se transforma. Então agora a gente está vivendo esse. E daqui a 3 anos já vai ser outra coisa. Até porque 3 anos atrás também era outra coisa. Então, e eu acho que as redes sociais, as formas de comunicação tornaram o mundo muito mais rápido e as transformações são mais rápidas. Total. E o humor está dialogando com isso, assim. Eu acho que... Mas não é só humor, E tudo. eu não acho que é sobre frear também. Eu acho que é sobre como fazer, sabe? Acho que tem mais sobre como fazer do que frear. Quando a gente fala, a gente tá freando, então aí não acho que é parar. Não, acho que é só você elaborar melhor. É você pôr a maquininha da cabeça pra funcionar mais, sabe? Assim, acho que não é tão raso em alguns momentos e, né, dependendo Deixa eu voltar no Mário Alberto. Quando é que tu viu que viralizou? Porque eu e os meus amigos naquela época... Quanto tempo faz? 13, 13, desculpa. A gente só 12. falava assim, o que eu quero, Mário Alberto? Era assim, ó, tipo, o que eu quero, Mário Alberto? Virou um bordão. Aí virou o bordão que a Globo queria. E que a Globo queria. Em que momento tu percebeu que viralizou pra época? Chamava viralizou? Acho que Não ninguém falava isso, né? Não falava. Sei lá, quando alguém te mandou... Viralizar. Eu acho que, assim, eu fui entendendo que as pessoas estavam gostando. Eu vi, mas algumas pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo que falou assim, não consigo ver esse vídeo que é como se eu visse uma Playboy sua. Aí eu falei, tudo bem. Sério? Chegou a pagar R$1 milhão. Porque Playboy. porque é um vídeo que esse vídeo ele se propõe nesse lugar que causa esse desconfortozinho. Dependendo da pessoa, tem pessoas que são mais recatadas com isso, então pode mexer mesmo. Agora, e é só com palavra, ela tá sentada, ela não tem palavrão. Então é interessante como esse vídeo mexe. Quer dizer, fala tem sobre palavrão, né? verdade. Tem um só. Tem uma coisinha ou outra, mas não é um vídeo que você fala grandes palavrões e não sei o quê. E é interessante porque é um vídeo que, se você for entender, o que eu acho que aconteceu foi, de repente, uma mulher sentou, ali no
vídeo era uma mulher de meia idade, e começou a falar dos desejos mais intensos possíveis. E aí, de repente, eu fui ouvindo uma coisa ou outra, mas virou um acontecimento. Aí eu comecei a ver colunistas no jornal escrevendo sobre o vídeo. Pessoas que eu admirava muito. Assim, sabe, Folha de São Paulo falando, a mulher do Que Eu Quero, Mário Alberto. Aí depois eu vi os jornalistas me procurando. Aí eu fui vendo tudo acontecendo. De repente, eu lembro que eu estava em São Paulo com uma peça em cartaz. E aí um amigo meu falou assim, vamos numa boate, não sei o que era. E era uma balada gay. E aí eu falei, vou com você, vou. Quando eu cheguei, parecia assim, eu lembro, em slow motion, abriu a porta, a boate toda virou pra mim, era a Madonna entrando. Eu falei, gente, virei a Madonna e não sabia. Foi uma loucura. O pessoal, eu amo esse vídeo. Esse vídeo mexeu num lugar muito forte. E eu acho que o Porta teve todo esse acontecimento. É uma junção de várias coisas, assim. Tem um momento da comunicação mudando, que eu acho que é o YouTube, a revolução tecnológica. Pegou ali uma demanda grande, porque o Porta também começou a falar de marca, que era uma coisa que não se falava. Então, a gente pôde brincar com uma linguagem, tinha linguagem estabelecida da televisão. E o Porta pôde fazer uma brincadeira com tudo isso. Isso foi um frescor enorme. Agora, eu acho que também o Porta teve trouxe fortemente a inversão da lógica, que é, ao invés da gente rir do oprimido, começar a rir do opressor. Isso também foi uma revolução muito grande. E aí, a outra coisa é você falar desse sketch que você falou do Fábio, falando que é não sei o que, mole, que não sei o que, borrachudo. Poder falar essas coisas no vídeo. E ainda tem que... As pessoas começaram a assistir pelo celular. Isso. Também era novo, é muito íntimo. Começar a estabelecer essa conexão aqui desse seu amigo, que hoje em dia a gente está numa relação viciada. Mas eu acho que tem todos esses acontecimentos, entendeu? E aí o sketch, o Sobre a Mesa, virou um acontecimento porque tocou nesses lugares todos. Olha só, por falar em tocar, acabou. Não, que isso? 10h49, a gente tem que fazer um intervalo ainda, passou rápido que foi bom. Então, Júlia Rabelo, Maria Clara Gueiros e Priscila Castelo Branco. Aliás, a notícia é a seguinte: só há pouquíssimos ingressos para a sessão extra das 18h30. Que é hoje. Exatamente. É hoje. Que maravilha! Viva Porto Alegre! É o RU, né? Não, até 11 horas, minha gente. Tem que correr.